A Bíblia nos fala de um grande mistério. Você sabe que mistério é esse? Você tem ideia de quão grande esse mistério é? Vou dar uma dica para você. Ele está relacionado à relação matrimonial, está relacionado ao casamento. Deus tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje. Eu quero te dar as boas-vindas, porque depois dessa palavra nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, te abençoar, fazer com que você entenda a profundidade com que Deus quer trabalhar na sua vida. Se você tem caminhado na superficialidade, ou se você é um novo convertido, ou se você é alguém que já caminha há algum tempo na igreja, mas sente a necessidade, entende que precisa ir mais profundo em Deus, então fica aqui comigo que essa palavra ela vai de encontro ao seu coração. Eu tenho certeza disso. Se você está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida, eu quero te dar as boas-vindas. Aqui nós falamos de Deus, nós falamos da sua palavra, falamos do Evangelho, falamos aquilo que Ele tem revelado através da Bíblia, das Escrituras e aquilo que Ele tem falado para os dias de hoje. Então é muito importante você ter esse discernimento. O que Deus tem para a minha vida nos dias atuais. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Basta apertar aí no botão de inscrever-se, depois você aperta o sininho, seleciona todas, e assim você será comunicado sempre que tivermos um novo conteúdo, um novo vídeo, uma entrada ao vivo, e você será abençoado. Amém? Estamos aqui ainda nesse cenário maravilhoso. Não sei por mais quanto tempo. Opa, dei um vento aqui agora. Não sei por mais quanto tempo nós vamos permanecer aqui, mas é um local abençoado aqui onde a gente usufrui, né, de toda essa natureza, de toda essa criação de Deus. Mas a palavra que eu quero ler para você no dia de hoje, ela se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 31, que diz o seguinte: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. E esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre o quê? Entre Cristo e a sua igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa assim como ama a si mesmo, e a esposa, ela deve respeitar ao seu marido. Amém? É muito provável que você já tenha ouvido essa palavra, ou a parte dessa palavra, né, onde o homem deixa pai e mãe. Na verdade, essa palavra ela vem lá de Gênesis, e ele se une à sua mulher e os dois passam a ser uma só carne. É claro que a Bíblia não está falando isso do ponto de vista material, né? Não tem como a gente fazer a fusão dos corpos e pegar duas matérias distintas, embora sejam matérias similares, e transformá-la em uma. Não é isso que a palavra está querendo dizer. Mas a palavra ela diz aqui, ela dá um apontamento do que significa lá no versículo 33. Portanto, volta a dizer o quê? Que cada homem deve amar a sua esposa. Mas aí qual que é o grande mistério? Lembra que eu falei para você aqui no início, existe um grande mistério na Bíblia. E o grande mistério é esse, ou seja, Jesus, né, o Cristo, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, ele vê a sua igreja como a sua noiva, como a sua esposa, como a sua amada. E isso traz uma revelação muito grande para as nossas vidas, porque assim como o matrimônio faz com que você e o seu cônjuge sejam um, nós com Cristo Jesus também nos tornamos um. E quando Deus ele une algo, quando Deus torna dois em um, isso quer dizer para você o quê? Que o homem ele não pode separar, ou pelo menos ele não deve causar separação. Obviamente você já viu inúmeros casos de divórcio, talvez até mesmo você tenha passado por um momento, né, por uma situação de divórcio, ou esteja passando por uma situação. Se você já passou, presta muita atenção nas próximas decisões que você vai tomar na sua vida. Se você está passando, tenha muito cuidado, não tenha pressa
em se separar, presta muita atenção nessa mensagem, né? E se você conhece alguém que passou por um processo ou está passando por um processo de separação, é importante que você alerte ela. E se você está unido com sua esposa, mas tem problemas, entenda o que você precisa mudar nessa relação. No versículo 32, o que Paulo fala? Esse é um grande mistério, mas ilustra a união de Cristo e a igreja. Querido, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós entendemos que nós não podemos nos relacionar com outro Deus. Eu não posso simplesmente colocar um outro Deus na minha vida e querer ter um duplo relacionamento, né? Ter dois deuses, adorar dois deuses, servir aos dois senhores. Isso não existe. A própria Bíblia diz que a gente, se tivermos, né, dois senhores, um vai se agradar, o outro será desagradado. Então a mesma coisa acontece no casamento. Então entenda que existe sim um desafio de sermos um. Eu não vou dizer para você que ser casado é fácil, porque todos nós enfrentamos dificuldades, problemas. Nós temos a fase do amor, da paixão, né, aquela fase inicial. Depois vem o amor, né, o amor ele vem ao longo dos anos. Mas existe muito ajuste nesse processo, né, existe muita renúncia nesse meio termo. E a mesma coisa acontece com Cristo Jesus. Você precisa entender que você está numa jornada, você está numa caminhada. Você está aprendendo a ser cristão. Você está aprendendo a se parecer como Cristo. Nós fomos salvos não para que Deus realize as nossas vontades, mas que o caráter e a identidade de Cristo seja formada nas nossas vidas. Então esse é o propósito de Deus. E por que é preciso que você tenha muito cuidado? Porque muitas pessoas, elas tratam o seu casamento, tratam o seu relacionamento como algo muito descartável. Ah, eu vou casar, mas se não der certo, a gente separa. Ou às vezes casa sem pensar em se separar, mas no primeiro problema, na primeira situação adversa, né, a pessoa, ela começa a pensar na separação, ela começa a pensar em trocar, né, de cônjuge. E a pergunta que Deus faz para você no dia de hoje: se muitas vezes nós não conseguimos nem amar uma pessoa, se muitas vezes nós não conseguimos nem nos entregar por uma pessoa, como que nós poderemos amar a Cristo genuinamente? Você está percebendo a reflexão que você precisa fazer? Eu não quero aqui jogar um jugo sobre a sua vida, principalmente se você está aí já no segundo ou terceiro casamento. Graças a Deus, né? Graças a Ele nós temos... Opa, quase caiu aqui a câmera. Graças a Ele nós temos o quê? Acesso à graça. Nós temos acesso à graça em Cristo Jesus. Mas não é porque nós temos acesso à graça que nós devemos abusar dessa graça de Deus, né? Pecando, fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Você percebe? Então a palavra de Deus para você no dia de hoje é o quê? Se você tem um relacionamento, se você tem um casamento, ou se você irá entrar em um, então tenha muito cuidado com ele. Cuidado no sentido de ter zelo, né? De ter apreço por esse relacionamento, né? Entendendo que vocês foram ligados por uma união eterna, não por uma união temporária. E a mesma coisa é com Cristo Jesus. Se você se converteu, entenda que isso aqui não é uma aventura. Você não foi chamado para se aventurar, você não foi chamado apenas para ter suas feridas, suas chagas resolvidas, e depois simplesmente descartar o Evangelho ou descartar Jesus, né, como um amuleto, como uma lâmpada mágica, onde você encontrou uma lâmpada chamada Bíblia e aí você faz alguns pedidos e esses pedidos são realizados e agora você que tem os seus pedidos realizados, você não precisa mais dessa lâmpada. Tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado com os distanciamentos que você tem de Deus. Da mesma forma que um casamento precisa ser conduzido em uma só carne, no dia a dia, tratando as adversidades, os problemas, os desafios,
A mesma coisa acontece com Cristo Jesus. Não existem áreas na sua vida que Deus não possa acessar. Não existe a sua intimidade, né? Falar, Deus ele vem até aqui, mas daqui para cá sou eu. Né? Daqui para cá, Cristo ele não se envolve, ele não se mete. Entenda, não existe espaço para você. Você e o Senhor são apenas um. É esse o mistério que Paulo está falando, da união de Cristo com a igreja. Nós somos um com a igreja, nós não podemos andar dissociados. E para finalizar essa mensagem, eu já vou orar pela sua vida. Eu quero que você entenda que quando nós somos um, seja com seu cônjuge, ou seja em Cristo Jesus, nós precisamos andar em unidade de entendimento. Nós precisamos andar o quê? Em obediência. Como assim? Explica isso melhor para mim. Como que funciona? Entenda uma coisa. O Evangelho, a palavra de Deus, existe aqui uma série de instruções para mim e para a sua vida. E essas instruções, elas não podem ser negociadas. Se está escrito aqui um mandamento, se está escrito uma orientação, eu não posso querer alterar isso. Eu não posso querer alterar princípios estabelecidos por Deus. Toda vez que você quebra um princípio estabelecido por Deus, você está deixando de ser uma só carne. Você está se distanciando de Cristo Jesus e você está se aproximando o quê? De Adão, do velho homem, da velha aliança. Do homem que anda o quê? Segundo as concupiscências da sua carne, segundo os desejos. Um homem que está morto, porque ele está separado da vida, ele está longe de Cristo Jesus. Você percebe, meu irmão, o que Deus está falando para a sua vida no dia de hoje? Eu sei que às vezes essa palavra, para alguns, possa descer um pouco amarga, mas eu quero que você entenda que essa verdade ela é necessária para a sua vida, ela é necessária para que você se liberte de coisas que você está vivendo, que estão te afastando de Cristo Jesus. E na verdade ele está falando assim, filho, vem para perto, vem para mim, eu quero você aqui comigo, eu quero que nós sejamos um. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, esse é o propósito do Evangelho para a sua vida, você ser um com Cristo Jesus. Amém? Eu quero nesse momento orar por você. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. E se você tem passado por uma situação complicada, seja no seu casamento ou seja no seu relacionamento com Cristo Jesus, eu quero te abençoar nesse momento e declarar que haja restauração tanto no seu casamento como na sua relação com Cristo. Entenda que para a sua relação com Cristo ser saudável, a sua relação conjugal precisa ser saudável. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, Pai. Te pedindo que a Tua palavra, que é luz, Pai, para os nossos pés, que ilumina os nossos caminhos, que abre o nosso entendimento, que abre a nossa mente. Que em nome de Jesus essa palavra venha sobre a vida do meu irmão, Pai, e venha trazer clareza a respeito da relação conjugal, a respeito do ensino de sermos uma só carne com o Senhor, Pai. Sermos uma só carne com o cônjuge e depois sermos um com o Senhor, unidos com o Senhor, tendo apenas um único Deus, da mesma forma que nos relacionamos apenas com o cônjuge. Então que em nome de Jesus essa palavra venha entrar no coração do meu irmão, ela venha fazer sentido, ela venha produzir frutos de arrependimento, Pai. E se existe alguma situação que o meu irmão precisa consertar dentro de si, Pai, que em nome de Jesus, assim o Senhor faça na vida dele. Assim ele venha receber cura, ele venha receber restauração, ele venha receber libertação. Se ele está pensando em se separar, Pai,
que essa união seja reestabelecida. Se ele está no segundo casamento, Pai, não permita que ele vá para o terceiro, ou o quarto, ou quiçá o quinto, mas que ele entenda esse princípio da unidade e que ele não continue cometendo o mesmo erro, Pai, mas que ele entenda esse princípio e que esse princípio seja levado para a sua relação, para a relação que ele tem com o Senhor, Pai. Uma relação de unidade, uma relação de princípios, uma relação de mentalidade, uma mentalidade transformada pelo céu, pelo Senhor, para que ele possa progredir, para que ele possa avançar para a honra e para a glória do Teu santo nome. Então, receba essa palavra no dia de hoje, seja abençoado em nome de Jesus, que você seja um com o seu cônjuge e que você também seja um com Cristo, assim como é o propósito dele, ser um com a igreja. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu vou te pedir que você compartilhe ela, com o máximo de pessoas que você puder, nos grupos de WhatsApp, para que eles também entendam esse grande mistério que Paulo fala. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Se você ainda não deu um like aí no vídeo, já aproveita e já dá um like. E nós nos encontramos amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória dele. Estaremos aqui lendo a palavra, orando e abençoando a sua vida em nome de Jesus.